Bandeirantes. Agora são 8h21 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco, o economista Antônio Correia de Lacerda. Professor da PUC, presidente do Conselho Federal de Economia, esteve conosco no Fórum de 85 anos da Rádio Bandeirantes em maio deste ano e que foi integrante do grupo de transição na equipe de planejamento, orçamento e gestão. Professor Lacerda, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, uma satisfação falar com vocês. Muito obrigada, professora. A gente acho que o senhor está com um retorno muito alto, que tá. Agora melhorou. Professora, a gente falava agora há pouco a respeito do desenho que começa a se fazer na equipe do futuro governo Lula, que começa daqui 15 dias, não é? E a gente vai tendo uma ideia melhor da distribuição ali de pensamentos, de representação da sociedade e começa a entender melhor qual, pelo menos, é a ideia inicial do presidente eleito para a sua gestão. Mas a campanha eleitoral foi uma campanha muito pobre no debate de ideias. E, na prática, pouco se falou de concreto sobre gestão daquilo que é o fundamental, que é a gestão da economia do país. Se o senhor pudesse resumir rapidamente, qual o senhor entende que é o pensamento do governo Lula 3 para a economia, seria muito bom aqui para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito bem, eu participei da equipe que elaborou o programa econômico, né, do governo Lula, participo agora da transição, e o que diferencia a nossa visão para a economia brasileira em relação ao que vem sendo praticado primeiro, a ênfase muito forte no crescimento econômico, na distribuição de renda, no combate à fome, à miséria, na retomada dos investimentos, né? E para isso nós propusemos, no âmbito do grupo de trabalho do planejamento, do qual eu faço parte, né, na transição, primeiro, um desmembramento do Ministério da Economia, né? Nós entendemos que a estrutura atual, que concentrou várias funções num único ministério, perdeu interlocução com a sociedade, com os agentes econômicos. Então, nós estamos propondo a subdivisão do Ministério da Economia em 3 ou 4 pastas ainda a definir, né? Mas 3, pelo menos, já estão muito claras, que são Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, né? Porque isso significa a possibilidade de recolocar na agenda temas muito importantes e que acabaram ficando superados, né, por uma visão mais de curto prazo. Então, eu acho que a visão do Estado, a visão de planejamento, a visão voltada para o desenvolvimento econômico, o combate à pobreza, à fome, o combate ao desemprego, retomada dos investimentos, esses são os pontos principais do programa de governo do Lula 3 e que partirá também de um novo modelo de inserção internacional, entendendo que a inserção internacional é importante, não é? Dentro desse modelo de desenvolvimento. Professor, bom dia. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco outra vez. Queria saber o seguinte, professor, como financiar tudo isso, né? E a gente vê assim o governo falar, uma das prioridades será, o presidente inclusive também disse isso no seu mais recente pronunciamento, será a atração de investimentos, etc. Mas o discurso do presidente eleito e de alguns dos integrantes do governo de transição é um discurso de hostilidade ao mercado financeiro, onde estão lá investidores, né? Investidores de todos os tamanhos, a maioria esmagadora de gente de classe média para baixo, né? E que investe em 35, um terço investe 35 a 40 reais por mês no mercado financeiro, né? Quer dizer, é gente simples que está buscando ali uma renda passiva que o ajude na aposentadoria. E aí eu queria saber, assim, qual o sentimento que o senhor tem em relação a isso, né? Dessa hostilidade ao mercado financeiro. A gente viu que desde o segundo turno, por exemplo, as ações da Petrobras que chegaram a R$ 47, ontem bateram 23.
né? A quem interessa aí? Assim, é uma coisa proposital? O senhor acha que isso será revertido na posse com a posse, com as medidas que serão adotadas? Eu queria que isso desse uma visão mais, como é que eu diria, mais de futuro imediato, porque está todo mundo muito apreensivo. A gente vê no noticiário, nas declarações, está todo mundo assim muito apreensivo com o futuro imediato da economia e até de médio prazo também durante o governo. O que é que o senhor... De que tipo de mensagem o senhor diria a essas pessoas? Muito bem, Cláudio. Primeiro, eu não vejo realmente uma hostilidade por parte nem da equipe de transição, nem dos membros do futuro governo com relação ao mercado financeiro. Eu acho que se trata de colocar as questões no seu devido lugar. Né? O mercado financeiro é importante, sem dúvida. O mercado financeiro é importante para todo o país e também para o Brasil. Qual é o problema existente no Brasil? Existe uma ênfase exagerada na visão do chamado mercado, e o mercado a que se refere é o mercado financeiro. E, na verdade, o mercado financeiro é importante, mas não é tudo, porque o mercado somos todos nós, né? Nós, consumidores, produtores, investidores em projetos, não só no mercado financeiro, mas em projetos mesmo, em empreendedorismo, né, de uma forma geral. Então, todos nós temos que ser ouvidos, não é só o mercado financeiro. E há uma ênfase exagerada, com grande repercussão na mídia, quanto à opinião de analistas financeiros, que têm que ser ouvidos, mas não unicamente. Nós temos que ouvir os empresários, os trabalhadores, os consumidores, enfim, todos que fazem parte do mercado numa acepção mais ampla, né? Segundo, nós temos que também tratar do investidor produtivo, aquele que traz recursos para o Brasil, não apenas para aplicar no dia ou na semana, mas em projetos de longo prazo, né? Essa retomada do Brasil no cenário internacional é muito importante nesse sentido, né? Também temos que recuperar os investimentos públicos. O investimento público está no menor nível da sua história. E estimular o investimento privado, através de regras muito claras, de forma que você possa estimular que haja novos empreendimentos, novas atividades. E, por último, mas não menos importante, a retomada dos programas sociais. Um Brasil com a nossa desigualdade, ele evidentemente só consegue no longo prazo reverter isso com um novo modelo de desenvolvimento, que privilegie a geração de emprego, a geração de renda. Mas, no curto e médio prazos, você precisa contar com as políticas sociais, que tem que ser muito mais amplas dos que as que vêm sendo praticadas nos últimos anos, né? As políticas sociais adotadas no está ligado ao calendário eleitoral, e obviamente isso não é o ideal. O ideal é, por exemplo, retomar o Bolsa Família, que é um programa internacionalmente elogiado, né? E que vincula a renda, primeiro, à própria família, né? Evitando, portanto, que haja oportunismo por parte de alguns e se inscrevam para receber o benefício sem necessitar dele. Segundo, atrelar esse benefício à permanência da criança na escola, à vacinação, aos cuidados com a saúde, né? Então, tudo isso está fazendo parte da agenda que será implementada e que é muito importante para diminuir as nossas mazelas no campo social e com reflexos também nos gastos públicos, porque se mais gente fica doente ou se mais gente fica fora da escola, isso representa um ônus no futuro para toda a sociedade. Professor Corrêa de Lacerda, bom dia. O Pedro Campos, como economista, queria ouvi-lo sobre a participação de dirigentes de campanha política em estatal. O assunto está hoje nos jornais aí por conta do Aloysio Mercadante, né, que foi indicado para assumir o BNDES. O senhor vê um rigor excessivo nessa legislação? Ela precisa mesmo ser alterada ou há algo a ser ressaltado aí nessa relação de políticos nas estatais? Eu vejo que essa é uma questão que será decidida pelo parlamento, obviamente, como já está lá, né? E evidentemente nós temos que evitar o uso político das empresas estatais para benefícios partidários ou políticos. Agora, por outro lado, a gente não pode prescindir do talento de algumas pessoas, né, que não podem ser excluídas do processo por ter alguma atividade política, né? Então, eu acho que o bom senso tem que prevalecer e você, ao mesmo tempo que evitar
o uso político das estatais, e para isso você tem vários outros instrumentos, né, que podem amenizar isso. Felizmente nós temos uma legislação bastante avançada nesse sentido, e ao mesmo tempo contar com o conhecimento, o know-how dessas pessoas que possam colaborar de alguma forma. Eu gostaria, professor, que o senhor discorresse mais sobre a questão do mercado financeiro e, sobretudo, nas estatais, né? A gente viu que nos últimos anos o Banco do Brasil está dando um banho de eficiência nos bancões privados, né? Por exemplo, registrando agora no terceiro trimestre um lucro espetacular, né? E é exatamente esse lucro, a eficiência com o lucro, que financiam, por exemplo, quase R$1 trilhão que são utilizados pelo banco para financiar um terço desse dinheiro, ou mais de um terço, né? O agronegócio, também as empresas de modo geral e as pessoas físicas, né? 1 trilhão de crédito. Isso é tudo em razão da eficiência. Mas aí o presidente, nos seus discursos, tem dito que banco estatal não é para dar lucro, mas é como se o lucro fosse um pecado. Essa é um antigo conceito da esquerda, né? Que é como se lucro fosse, empresário em geral não deve ter chegado àquele ponto de maneira honesta, e o lucro é uma coisa indecorosa, indecente, etc. E aí o que devem esperar, assim, milhões de brasileiros que, por exemplo, têm ações da Petrobras, do Banco do Brasil, ações de estatais na Bolsa de Valores, né? Estatais que têm se mostrado eficientes. Tem algumas que não, continuam a porcaria de sempre, mas tem outras que se revelaram muito eficientes. O que dizer para essas pessoas que apostaram nesse modelo, apostaram no país, né, investiram nas suas próprias empresas? Bem, Cláudio, eu penso que essas pessoas que investem em empresas estatais podem ficar tranquilas, que eu não vejo espaço para qualquer intervenção que prejudique o investidor. Por outro lado, nós temos que entender que toda empresa, ela responde aos seus interessados. Isso é um termo em inglês que é muito usado no mercado, que são os stakeholders, né? São os interessados. Quem são os interessados? Os acionistas, por óbvio, mas também os consumidores, os usuários desse serviço que ela presta, os seus trabalhadores, os seus funcionários, os seus clientes e a própria sociedade como um todo, e não excluindo também o papel que as empresas têm de arrecadadora de impostos. O que ocorre quando você tem uma empresa estatal é que ela, além disso, ela tem um braço social muito significativo, não é? Então ela tem que atender a todos esses interesses. Quando você tem uma distorção que, por exemplo, leva a um lucro extraordinário, esse lucro tem que ser, a meu ver, tributado, como ocorre na maior parte do mundo, e segundo, ele tem que ser corrigido para que ele não seja perene, permanente. Porque se ele favorece o acionista, um lucro extraordinário, por outro lado, ele prejudica todos os demais interessados, né? Então isso também não é justo. É o caso específico da Petrobras, né? A Petrobras tem apresentado uma lucratividade absolutamente artificial. Por que artificial? Porque, na verdade, primeiro, ela reflete uma estrutura de custos, né, de petróleo no mercado internacional e desvalorização cambial, que é repassada imediatamente ao consumidor, sem que isso represente efetivamente o custo de produção daquele insumo. Então isso gera um lucro extraordinário que onera toda a sociedade, né? Aumenta o custo de vida, porque no Brasil toda a alimentação, por exemplo, e todos os serviços são realizados via transporte rodoviário. Então é preciso corrigir tudo isso sem interferência, mas usando parâmetros mesmo utilizados no mercado. Então, respondendo e enfatizando o início da minha fala, eu não vejo que os acionistas devam se preocupar, porque não serão prejudicados, mas a sociedade também não pode ser prejudicada, né? Então, as estatais têm que cumprir o seu fim. No caso dos bancos, o que ocorre é que as extraordinárias taxas de juros que aí são cobrados nos financiamentos, geralmente também proporcionam lucros altíssimos para esses bancos, né? Só que um banco estatal, ele pode ter lucro, claro, mas ele não pode ter lucro extraordinário, porque senão ele vai prejudicar a sua função social.
Professor Antônio Corrêa de Lacerda, conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para encerrar nossa conversa, professor, queria perguntar para o senhor o seguinte. No primeiro governo Lula, nós tivemos ali um crescimento fora do, digamos, padrão brasileiro do PIB, né? Nós tivemos um ano com crescimento do PIB acima dos 7%. E muito se atribui esse crescimento à chamada explosão da venda de commodities naquele momento em que a China despertava de uma forma muito intensa como grande compradora mundial. Hoje o cenário internacional é muito mais desafiador, não é? Nós temos possibilidade de recessão na Europa, os Estados Unidos também com a economia lenta, a China crescendo menos do que se esperava e uma guerra ainda indefinida envolvendo Rússia e Ucrânia. Como é que a gente pode enfrentar esse cenário internacional mais adverso para um país como o Brasil, que é exportador de commodities? Isso, eu vejo que, apesar do cenário internacional diverso, ele traz também algumas oportunidades, né? Que oportunidades são essas? Por exemplo, o cenário pós-pandemia e diante da guerra Rússia-Ucrânia tem provocado uma reglobalização do ponto de vista da localização dos investimentos mundo afora. E o Brasil, apesar da desindustrialização em curso, ele tem um DNA de indústria, por exemplo, né, que pode atrair investidores para realizar atividades no Brasil, né? Outra coisa que nós podemos dizer em condições mais favoráveis ao consumidor, né, e ao investidor, de forma a produzir um cenário mais favorável à atividade econômica. E também a retomada dos investimentos públicos, sejam eles públicos por si só, mas também via parcerias público-privadas, né, via concessões. Tudo isso precisa ser estimulado de forma que você tenha atividade econômica também doméstica. A atividade econômica vinculada ao quadro internacional é importante, mas também a atividade doméstica. O Brasil é um país que tem um potencial enorme de crescimento devido aos seus 220 milhões, né, de habitantes, e, evidentemente, isso cria uma oportunidade muito grande. Então, é preciso corrigir as distorções para que se possa colocar a economia novamente em movimento, e aí a visão que se tem da economia vai ser muito importante, porque a economia em curso, em prática, desde 2016, ela vê na iniciativa privada o único elemento propulsor desse processo, né? Quase que como se isso ocorresse automaticamente. E as boas práticas internacionais mostram que é uma boa combinação entre Estado e iniciativa privada, no caso da inovação envolvendo também os institutos de pesquisa, as universidades, é que promovem esse processo. Então, anos de retomar o desenvolvimento. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, muito obrigado pela atenção e com a Rádio Bandeirantes nessa manhã para conversar um pouquinho mais conosco sobre a economia brasileira. Um abraço para o senhor, até uma próxima.